Não tem jeito, utilizar escapamento esportivo de qualquer tipo, em qualquer moto no Brasil, hoje é um problema. É um problema porque significa viver fugindo da polícia, como se você fosse um bandido e tivesse cometido um crime com responsabilidade penal. E significa também viver evitando blitz de trânsito para não ter a moto apreendida, mesmo que a moto esteja com todos os impostos pagos, documentos em dia e, sobretudo, mesmo que no papel a legislação brasileira permita a utilização, mas na prática o que acontece é que o Estado realiza uma verdadeira caça a esse item, aparentando se importar mais com escapamento esportivo do que com crimes que atentem contra a própria vida. Esse tema é muito polêmico e controverso, porque de um lado, há quem utiliza o escapamento esportivo para a própria segurança, a fim de se tornar audível no trânsito e evitar acidentes, mas do outro, há motociclistas imprudentes e irresponsáveis que utilizam o escapamento esportivo para a poluição sonora e perturbação do sossego alheio, cortando o giro por aí em horários inadequados, o que é um transtorno para pessoas com autismo e suas famílias e pessoas com deficiência, que ficam muito agitadas de fato com o barulho, fora as crises de choro e ansiedade. A maioria dos motociclistas paga o preço pela minoria. Sim, a minoria empina a moto em via pública onde não se deve fazer isso, a minoria dá fuga na polícia achando que isso é um troféu e se acha super poderoso, a minoria disputa a racha em via pública colocando em risco a própria vida e principalmente a vida das outras pessoas, a minoria fica tirando a moto de giro, a minoria coloca o sistema de exaustão só o cano, promovendo a perturbação do sossego de muitas pessoas em desacordo com a lei e com o bom senso. A minoria também fica fazendo top speed no trânsito, cometendo todo tipo de infração absurda para conseguir visualizações no YouTube e se tornar o famoso, né? E ainda provoca os agentes de trânsito com esses vídeos. Colocou o escapamento esportivo? Pra que sair com a moto anunciando a boa nova? Será que não dá para aproveitar isso no dia a dia, andando direitinho ou em um passeio sem provocar ninguém, cortando o giro? Contudo, para quem é coerente com a legislação, é uma conta que na balança só há desequilíbrio, sempre negativo para o motociclista. Isso porque o Estado só ganha com essa realidade e o cidadão só perde. O Estado permite a produção do escapamento esportivo, permite a venda, mas mesmo com uma legislação que permite a utilização do escapamento esportivo, na prática ele proíbe e ganha 3 vezes, e eu explico como. Primeiro, o Estado ganha com o imposto cobrado do fabricante do escapamento que está gerando emprego e fomentando a economia. Segundo, ganha cobrando imposto de quem está vendendo o escapamento esportivo. E por fim, ganha sobre quem utiliza o escapamento esportivo, aplicando multas incompatíveis com a realidade, removendo a moto para o parqueamento, cobrando taxa de guincho, pátio, parqueamento, regularização da moto. Um dos problemas nessa história é que alguns agentes fiscalizadores interpretam a lei a seu modo, e isso é uma realidade, sem contar que mesmo sendo agentes cumpridores da lei, acabam descumprindo a legislação porque ela diz que deve ser utilizado um decibelímetro e muito dificilmente você vai passar em uma blitz que tenha esse equipamento. É raro e quase impossível encontrar um decibelímetro em uma blitz. Isso acontece porque não há investimento nesse sentido pelos governos estaduais e o federal. Mesmo que você argumente, no final será a palavra do agente contra a sua. E nessa situação o cidadão sempre perde. E o que prevalece é a caneta e a interpretação do agente da lei, que na maioria das vezes utiliza a frase clichê: se você se sentir injustiçado, procure seus direitos. Ele faz o auto de infração, a multa chega e você arca com prejuízo. Pode recorrer? Pode, mas em muitos casos nem vale a pena pelo trabalho que isso dá. E a burocracia nesse processo todo existe, ao que parece, para te induzir a desistir de recorrer. A perseguição sofrida por quem utiliza escapamento esportivo dentro do que prevê a legislação é resultado de motociclistas que andam com sistema de exaustão só o cano, ou seja, sem nenhum tipo de abafador. O escapamento esportivo é bem diferente do modelo só o cano, porque ele tem uma ponteira que é revestida com lã de vidro, manta termoacústica, outro tipo de material que serve para abafar o som e reduzir o ruído. O escapamento esportivo ainda conta com um item chamado DB Killer, que numa tradução literal significa assassino de decibéis. Isso mesmo, ele reduz ainda mais o ruído. Então não faz sentido e se torna improcedente o argumento de uso de descarga livre utilizado pelos agentes fiscalizadores, porque não é descarga livre. Já o escapamento só o cano, reto, não abafa nada. Pelo contrário, ele só serve para amplificar o ruído e se tornar algo perturbador. Esse vídeo não tem nenhum intuito de ter um apelo que possa soar como desrespeitoso aos agentes da lei, pelo contrário, mas é um fato que há um equívoco na interpretação da legislação por alguns agentes fiscalizadores
fiscalizadores. Há uma diferença evidente entre escapamento esportivo e o cano reto, sem redutor de ruído. Em qualquer rede social ou no YouTube, você encontra agentes da lei falando que é permitido, da mesma forma que encontra outros agentes falando que é proibido. Ou seja, não há um entendimento único, não há um consenso ou uma orientação padrão do órgão maior para esses agentes. Não tenha dúvida que mesmo você pagando mais de 11 mil reais em um escapamento Akrapovic, porque o preço de um novo é esse no Brasil, que possui certificação do Inmetro, laudo de ruído dentro do permitido, você terá problema com a polícia e agentes de trânsito, mesmo que você apresente o documento que prova que é legal. E qual o argumento utilizado pelos agentes fiscalizadores para aplicar multas? É o artigo 230 do CTB, incisos 7 e 11. O 7 fala sobre descaracterização do veículo e o 11 fala de conduzir veículo com descarga livre ou silenciador do motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Mas na hora esquecem a diferença de escapamento esportivo e descarga livre e ignoram o que diz a resolução 252 do CONAMA, mais precisamente no artigo 5º, parágrafo 1º. Tem motociclista que se arrisca, a utilizar escapamento esportivo e vive fugindo de blitz e da polícia. Assim como tem motociclista que prefere não utilizar escapamento esportivo para não ter problema e poder passar em qualquer lugar sem ser alvo de abordagem, multa ou também incomodar alguém, Cada cidade lida com maior ou menor rigidez sobre esse tema, mas se você se deparar com força de segurança ou de trânsito, já sabe que sua moto pode ir ou já vai direto para o pátio caso esteja com escape esportivo. A reflexão que eu queria trazer para vocês, meus amigos, é que colocar escapamento esportivo no Brasil hoje é um problema. Se você está pensando em comprar um escape esportivo de qualquer fabricante nacional ou do exterior, saiba que eles estão no papel deles, de vender e lucrar com o produto, mas a relação de vocês acaba no limite da compra e venda. Caso você tenha algum problema com fiscalização, você vai estar por conta própria. Ou seja, você comprou uma moto nova ou já tem a sua e quer aumentar o desempenho e ouvir melhor o som dos 4, 3, 2 ou 1 cilindro, que é o alvo de maior reclamação, esteja ciente que você assume todos os riscos que estão embutidos, desde a compra até a instalação e utilização do novo escapamento, porque sempre haverá uma sombra, que vai pairar sobre esse tema que persegue quem utiliza escapamento esportivo em todas as motos. Quer um som esportivo em sua moto? Você estará por conta e risco e assume as consequências. Essa é a realidade que vivemos hoje. Se você tem alguma consideração a fazer sobre o tema, escreve aqui nos comentários, porque eu também quero saber o que você pensa sobre isso, qual o seu ponto de vista e quem sabe fazer um novo vídeo com a sua opinião. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e até mais! E mais um vídeo do canal Suave na Pista, compartilhando conhecimento. No caso de hoje, uma reflexão.